Gente, eu preciso compartilhar com vocês esse sonho barra pesadelo. Ele foi muito assim, muito assustador, mas ele trouxe muitas consciências. E é por causa dessas consciências que eu peço que vocês fiquem até o final e que vocês percebam que interessante que foi essa mensagem. Bom, essa manhã eu acordei em posição fetal, com dor em todo o corpo, dor aqui, dor nos braços, dor nas pernas. E aí eu fui me lembrando do sonho. Eu estava em um lugar que parecia uma cidade, assim, e que uma hora a gente olhou, tinham mais pessoas, e uma hora a gente olhou pra cima e a gente viu umas espécies de nave que, olhando de baixo pra cima, parecia cascos de tartaruga, sabe? A parte de baixo de um casco de tartaruga, assim, pareciam. E essas naves começaram a baixar, ficar muito próxima da gente, e aí a gente soube que aquilo ali era uma guerra e que eles iriam exterminar a gente. Então começou logo os tiros de metralhadora, assim, e aí todo mundo se abaixou, começou a correr, e começamos a fugir pra floresta. E só que daí tem um problema, porque esses tiros não matavam as pessoas, transformavam as pessoas em zumbis. Então a gente tinha que fugir dos tiros e tinha que fugir dos zumbis. Então foi muita correria, eu corri muito. E chega um momento que eu tava correndo, e aí eu fiquei correndo paralelo a uma estrada de chão, sabe, chão batido. E aí eu vi um homem subindo, né, no contrário, na floresta, assim, caminhando pra baixo, e ele no chão batido, caminhando pra cima. E aí quando eu vi ele, eu me abaixei e fiquei bem quietinha, pensei, ele não tem como viver. E esse homem veio exatamente na minha direção. Chegou perto de mim e disse, vem comigo. E eu pensei, ferrou agora, né, porque aquele homem era um homem negro gigante. Sabe aquele ator do filme A Espera de um Milagre? Então, era muito igual a ele, enorme, grandão. E ele pegou na minha mão e disse, vem, corre. O que vão fazer nessa altura do campeonato? Vão correr com ele, né? E aí eu entendi que ele estava ali pra me proteger e que ele teria que me levar pra algum lugar. E a gente correu, fugiu, tinha que matar os zumbis. Cara, muitas cenas de The Walking Dead. Quem já assistiu The Walking Dead sabe a agonia, a angústia que é correr dos zumbis. E aí começou a escurecer. E olha que interessante, a primeira mensagem que veio, começou a escurecer e a gente precisava se proteger, ir pra algum lugar pra gente poder dormir, descansar, a gente tava muito cansado. Então tinha um lugar, parecia um cercado, onde tinham muitos bichos ali. E aquele lugar, ele parecia ser protegido, porque nada entrava ali, nada podia entrar. Então a gente entrou, se deitou no chão, ao redor daqueles bichos, e a gente pôde descansar aquela noite. No outro dia, corre, e foge, e mata, e até que a gente chegou numa casa. E essa casa era no interior, né, uma casa de 2 andares, de madeira, um chalézão enorme. E tinham mais pessoas lá. E a gente entrou lá e meio que começou a dialogar o que a gente ia fazer, o que a gente precisava fazer. E daqui a pouco nessa casa, que já estava cheia de pessoas, era um chalé, começaram a vir mais pessoas para se protegerem ali. Aí algumas pessoas disseram, não, a gente não pode aceitar eles, tem muita gente aqui, não podemos aceitar. E aí veio a primeira consciência, ei, acordem. Tipo assim, veio a consciência, ei, isso aqui não é vida real, isso aqui é só um teste. Quem são vocês? Qual é a essência de vocês? Vocês realmente não vão deixar que essas pessoas entrem para se protegerem? E aí veio a primeira consciência. Abram as portas e protejam as pessoas que vierem pedir ajuda, ok? A segunda consciência veio logo depois que a gente, né, deixou essas pessoas entrarem. Quando essas pessoas entrarem, a gente arquitetou que algumas ficariam ao redor fazendo proteção por causa dos zumbis, algumas ficariam no alto identificando quem precisaria de mais ajuda, e outras precisariam fazer um círculo em um ambiente fechado para que uma pessoa sentasse no meio desse círculo e meditasse. E se conectasse e buscasse informações do que se precisaria fazer, o que estava acontecendo, sabe? Se conectar com a informação, porque não existia nenhuma fonte de informação, não existia rádio, não existia nada. Então eles precisavam que uma pessoa sempre ficasse no centro, meditasse, intuísse os próximos passos. O que deveríamos fazer? Então eu achei muito interessante, porque apesar de ser muito agonizante, perdão, eu ter sentido muita dor no corpo e ter vivenciado esse pesadelo ou sonho, as consciências que vieram, elas foram muito fortes, né? E outra consciência que me veio, quando eu tava lá nesse processo organizando tudo, e eles disseram que eu teria que ser uma das pessoas a ficar no centro, e aí eu pensei, gente, eu não consigo meditar, meu pensamento tá sempre acelerado, e aí disseram, não, tu vai conseguir meditar, acredita na tua capacidade de intuição. E então, nesses momentos de grandes muvucas, quanto que a gente é exigido a se centrar, se conectar, meditar, parar, sair do frenesi para entender os próximos movimentos. E aí, quando eu estava lá nesse processo de meditação, eu pensei, mas por que eu não tô
preocupada com a minha família? Por que eu não tô preocupada com meus filhos? Onde estão os meus filhos? Onde está minha família? Onde está meu esposo? E aí veio a outra consciência. Lembra? Vocês só estão em uma realidade holográfica. Isso aqui não é real. Vocês escolheram estar aqui e fazer os movimentos para testarem quem vocês realmente são, para testarem a sua ética, para testarem o quanto que vocês pensam no coletivo, o quanto que vocês pensam na cooperação. Vocês escolheram estar aqui, então está tudo bem com a família de vocês. E aí, quanto mais vinham essas consciências, menos a gente ia ficando com medo, mais a gente ia entendendo, tá, se isso aqui é um jogo, então vamos jogar esse jogo. Se isso aqui não é real, o que se requer para que a gente saia desse jogo? Para que se requer? Para que a gente ganhe muitos pontinhos nesse jogo. E aí me veio muito essa consciência de que e se nessa realidade que a gente está vivendo agora, aqui no planetinha, nós encarnados não estamos vivendo também uma holografia? Isso aqui não é apenas um teste, uma breve experiência. E que a gente não precisa se preocupar tanto com os terrores e pavores lá de fora. E que talvez essas coisas que vêm para nos assustar são realmente para nos pôr novamente no prumo. Pra gente expor para fora a nossa essência da cooperação, da ajuda mútua, do cuidar do outro, da estratégia, do centramento, da meditação, sabe? Me veio muito essas consciências. Pra mim fez muito sentido. Comentem aí se vocês entenderam o meu sonho, fez sentido. Se vocês receberam alguma outra consciência também ouvindo essa história. E eu fico muito feliz hoje de estar vivendo nesse meu estágio de evolução, nesse planeta aqui, pra estar aberta pra receber das consciências. O que talvez antes eu ficaria presa num pesadelo, na dor e no medo do pesadelo, hoje a minha consciência já me permite acessar quais são as informações contidas ali. O que eu posso aprender? O que eu posso tirar de interessante nesse pesadelo? Porque nenhuma informação vem até a gente se não for para nos ensinar algo, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Então eu sou muito grata hoje pela Edneia de 4 anos atrás, que escolheu, que brigou com Deus primeiramente, né? Pela função, aquele caos da pandemia. E eu briguei com Deus, aquela Edneia brigou com Deus e pediu para que Deus esclarecesse, trouxesse a verdade para ela. E a partir de então, a espiritualidade, eu abri as portas para Deus, abri as portas para Jesus, abri as portas para energia, para buscar o conhecimento, para me conhecer, para expandir a minha consciência. E hoje me traz muito mais leveza e tranquilidade para encarar os próximos movimentos, sabe? Da minha vida, dos movimentos do planeta, entendendo que aqui é só mais uma linda e bela experiência e que a gente pode aprender muito, inclusive dentro de um pesadelo. Gratidão a todos que ouviram até aqui. Beijo de luz. Que Deus abençoe a todos.